esses dias um pouco da história do basquetebol, um pouco da prática do basquetebol. Vamos fazer a prática, vamos aprender os passes, os arremessos, vamos aprender durante esse período algumas coisas do basquetebol. Então, a partir das próximas aulas, teremos aula prática de basquete. Então, peço para que você tenha uma bola em casa, não precisa ser de basquete, porque a Prof. Gabi também não tem bola de basquete em casa, mas que seja uma bola, seja pequena ou grande, mas que faça o movimento de quicar, combinado? Então, vamos lá. Quando e onde surgiu o basquete? O basquete surgiu em 1891. O diretor da Academia Cristã de Moços de Springfield, ele teve essa vontade de criar um esporte que envolvesse, que fosse coletivo, um esporte que ajudasse os moços da academia a praticarem atividade física. Ele teve essa ideia porque eles tinham o futebol e o rugby que eram praticados no ar livre. Porém, como era inverno naquela época, eles não tinham essa prática de conseguir desenvolver esse esporte. Então ele quis desenvolver um esporte que ele conseguisse praticar dentro da academia. E esse esporte ele deveria ser atraente, dinâmico e que o pessoal realmente tivesse um interesse. Outra coisa interessante do esporte, porque o rugby e o futebol, eles utilizavam de bolas. Então, uma ideia do diretor foi realmente pegar e preparar um esporte que tivesse em bolas. Apesar de que não foi o diretor que... Foi a ideia do diretor, mas não foi o diretor que criou esse esporte. O basquetebol, ele surgiu em Massachusetts, nos Estados Unidos. Quem criou foi o James Naismith e ele foi o responsável pela criação desse esporte. Ele era canadense e tinha que lecionar lá em Springfield. Então, ele era um professor de educação física, ele criou o esporte, mas através da ideia do diretor lá da Academia de Moços, combinado? Ele faleceu dia 28 de novembro de 1939. Não sei se vocês conseguem ver, mas era esse aqui, ó. Certo? Ele foi uma pessoa muito querida por eles e foi aonde que ele foi imaginando onde que eu consigo preparar esse esporte dentro da academia de moços, o que eu vou precisar. Então, até uma coisa interessante, eles utilizaram da bola de futebol para começar a prática do basquetebol. Como Naismith criou o basquete? Ele criou um esporte coletivo, porque tinha que envolver realmente todos os meninos da academia de moços. Ele queria um esporte atraente, então que fosse atraente como o futebol e como o rugby daquela época. Ele queria um esporte que fosse facilmente adaptável. Então, como assim facilmente adaptável? Ele podia jogar fora, ele podia jogar ao ar livre em um período de verão, ou ele podia jogar dentro em um período de inverno. Que fosse um exercício completo e que não fosse violento. Então, algumas regras do basquete nos trazem isso mesmo, que não seja um esporte violento. Uma coisa interessante sobre facilmente adaptável hoje em dia, o basquete nós conseguimos jogar ele sozinhos. A gente só precisa de uma cesta e de uma bola e a gente consegue fazer essa prática. Então, é por isso que o Naismith, ele inventou esse esporte que fosse adaptável. Então, eu não preciso ter os 50 para jogar, mas se eu tiver só eu e uma bola e uma cesta, eu consigo fazer essa prática, certo? Então, as 13 regras originais do basquete, o que aconteceu? Quem que escreveu essas regras? Foi o Naismith. Ele escreveu as 13 regras originais e colocou lá na parede de recados deles todas essas regras para que os universitários, os estudantes, eles pudessem acompanhar todas essas regras em edital lá na parede deles. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho. Tem uma parte original, olha aqui, ó, de todas as regras. Então essa é a imagem original das regras, certo?
regras elas foram utilizadas durante 50 anos. Então, 50 anos a partir de 1981 foram utilizadas essas regras, logo após que foi mudado. O drible e o quicar não era permitido nas regras originais do basquete. Então, antigamente eles não podiam fazer esse drible e o quicar. Como todos os outros esportes, eles vão sofrendo adaptações no decorrer dos anos. Então, o basquete não foi nada diferente disso. As regras, esse papel de regras, de 13 regras originais de Namish, elas foram leiloadas por 4,3 milhões em 2010. Então, foi uma regra que valeu muito dinheiro. É um caso interessante de se saber, né? Uma curiosidade. Então, como eu já tinha passado para vocês, eu vou passar sobre a primeira cesta de basquete e a primeira bola de basquete. Eu tinha comentado com vocês que a primeira bola de basquete foi a bola de futebol. Por quê? Porque era uma bola maior e a única bola que eles tinham na época. A bola de rugby era um pouco menor e não tinha como fazer essa prática. A de futebol, como não tinha o ato de quicar e de driblar, eles conseguiam fazer essa prática, certo? A primeira cesta de basquete foi um cesto usado para colher pêssegos, então era um cesto maior. E esse cesto ele foi pendurado a 3 metros de altura. Hoje em dia eles são mais altos, eles são 3,5 metros. Esses cestos eles não eram vazados, sempre que alguém acertava a bola, alguém tinha que pegar uma escada e retirar a bola de lá. Então aqui a gente tem a foto também dos pêssegos, dos cestos. Então pense a dificuldade da época de fazer uma cesta e ainda ter que pegar uma escada, subir, retirar a bola. Então isso demandava muito tempo também. A primeira partida de basquete ela ocorreu dia 21 de dezembro de 1891. Cada equipe tinha 9 jogadores e a partida foi disputada em 2 tempos de 15 minutos, ou seja, 30 minutos uma partida. O placar inicial foi de 1-0 e o único ponto da partida foi marcado por William Chase. Esse era um dos estudantes lá da academia, certo? Eu vou ler para vocês o relato de Namish que ele fez naquela época falando sobre a cesta. Quando o Sr. Stubbins trouxe as cestas de pêssego para o ginásio, eu as peguei e as fixei a 3 metros do sol. Lembrem que eu tinha falado para vocês. Uma em cada lado da quadra. Eu coloquei as 13 regras nos quadros de aviso, segurei uma bola de futebol e aguardei a chegada da turma. Eles não ficaram muito animados, mas seguiram minhas orientações. Coloquei a bola em jogo e tentei manter as regras. A maioria das faltas foram por correr com a bola. Foi o início do primeiro jogo de basquetebol. Então, como todos os esportes, a gente sofre realmente uma dificuldade em conhecer uma nova coisa, em conhecer um novo, né? Então, lá também naquela época, eles sofreram em se adaptar, porque eles já estavam adaptados com o rugby, com o futebol, e eles, não queriam aceitar esse novo esporte. Mas a partir disso, eles foram gostando e foram se adaptando bastante. Uma curiosidade sobre o jogo de basquete é que, vou fazer uma pergunta para você aí em casa. Quando nós fazemos a cesta do basquete, aonde nós reiniciamos a partida, você sabe me dizer? Isso mesmo, nós reiniciamos atrás da linha de fundo da onde foi marcado o ponto. Então, se eu marquei o ponto no campo adversário, a equipe adversária vai iniciar atrás da cesta, que é a linha final lá da quadra. E antes, eles faziam essa marcação como no futebol, porque como a maioria teve o futebol como exemplo, o basquete também teve. Então, eles reiniciaram a partida ali do centro da quadra, como também é o handebol agora, né?
Nemist, ele também fala que o basquetebol ele não era apenas um jogo para se divertir. Ele já via o basquetebol como um esporte para ser treinado e competido. Então ele teve essa visão de criar um esporte, mas não para ser apenas uma brincadeira, como o diretor lá naquela época ele pedia. Ele quis mesmo executar um esporte, criar um esporte realmente para que fosse competido, que fosse legalizado mundialmente. E foi o que aconteceu com o basquete. Em 1904, o basquete participou dos Jogos Olímpicos como esporte de demonstração. Então, como todos os esportes, eles passaram por essa demonstração, o basquete não foi diferente. Em 1936, o basquete era oficialmente um esporte olímpico nos Jogos de Berlim. James Nemist foi levado a Berlim, lançou a bola no início do primeiro jogo olímpico e participou da cerimônia de entrega de medalhas. Então, quem jogou a bola para cima no início do jogo foi quem realmente criou o jogo de basquete. Um caso, né, de curiosidade e de interesse para a gente saber, né, uma curiosidade interessante. Em 1986, o basquete chegou ao Brasil. Então, olha quanto tempo o basquete demorou para chegar no Brasil. O missionário americano, Augusto, trouxe o basquete para Mackenzie College, em São Paulo. Oscar Trompasso trouxe o basquete para a Escola Normal da Praça. E o basquete também começou a ser praticado na Academia de Moços aqui do Brasil. Muito interessante. E por fim, em 1912, no Rio de Janeiro, foi disputada a primeira partida oficial de basquete no Brasil. Em 1915, no ginásio da Rua Quitanda, no Rio de Janeiro, que ocorreu o primeiro torneio de basquete no Brasil. E em 1922, foi convocada a primeira seleção brasileira de basquete para o torneio com as seleções do Uruguai e da Argentina. Em 1925, foi fundada a Federação Paulista de Bola ao Cesto. Então, qual foi o nome da primeira federação de basquete? Bola ao Cesto. Foi lá em São Paulo que ela foi criada. Essas são as histórias do basquetebol. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a partir das próximas aulas, nós vamos começar a falar sobre os passes, sobre os arremessos e toda a fundamentação teórica e habilidades do basquete. Combinado? Então, prepara a sua bola aí e vamos trabalhando aí. Um beijo e até a próxima aula.